Bom, pessoal, eu vou fazer agora o exercício 8.9, só que antes disso eu quero aproveitar o exercício para deduzir com vocês uma coisa que deve ter sido deduzida em aula, que é o campo produzido por uma espira de corrente no eixo da espira a uma distância x do centro da espira. Tá? Então, deixa eu representar aqui a situação. A gente tem aqui um fio, que é a espira, está desenhado aqui. Tá? E aí, no eixo da espira, que no caso aqui está representado como eixo x, a uma distância x da espira, né? Então x aqui é uma distância fixa, eu quero saber quanto que vale o campo magnético nesse ponto aqui. Tá? Qual é a direção que ele vai apontar e tudo mais. Para isso, gente, a gente tem que usar a lei de Biot-Savart. Tá? A lei de Biot-Savart ela é escrita dessa forma aqui. Então ela é feia já. A forma como ela é escrita ela já é feia. Né? Então ele fala assim: o campo magnético infinitesimal, reparem que eu estou escrevendo aqui dB, não é B, então é o campo magnético infinitesimal produzido por um elemento de circuito, elemento de corrente IDL no fio, em um ponto X, em um ponto P, por exemplo, que é dado pelo vetor R com relação ao ponto onde está o elemento de circuito IDL, é dado por essa expressão aqui. μ0i sobre 4π. E aí aqui tem um produto vetorial que eu tenho que fazer de dl vetorial R chapéu, que dá a direção do ponto P com relação ao elemento de circuito, né, sobre R quadrado. Por que essa fórmula é difícil? Porque assim, para cada elemento de circuito diferente que eu colocar aqui, eu vou ter um dl diferente e eu vou ter um R chapéu diferente. Então esse produto aqui se torna muito complicado de calcular. Né? Se a gente quiser fazer o cálculo em coordenadas explicitamente, é uma coisa muito difícil. Tá? Obviamente dá para fazer, passando, por exemplo, para coordenadas cilíndricas, tal, ou até em cartesianas dá para fazer. Dá trabalho, mas dá para fazer. Tá? E aí dá para fazer a conta, ver quais componentes sobrevivem, quais somem e tudo mais, quais cancelam. Tá? Porém, a gente vai fazer de uma forma um pouco mais visual, né? Tanto que eu acabei pegando uma imagem da internet ao invés de tentar desenhar, porque eu acho que se eu tentasse desenhar ia ficar uma coisa muito poluída, eu não ia conseguir desenhar isso de forma satisfatória para vocês entenderem. E eu peguei um exemplinho aqui, um desenho de um caso específico, e aí eu vou discutir com vocês como que a gente calcula, né, esse campo. Primeiro a gente vai calcular o dB e aí a gente vai integrar para achar o campo total. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um elementozinho aqui, ó, a gente tem uma circunferência de raio A, né, a espira tem raio A, e a gente quer calcular o campo a uma distância x, tudo bem? Bom, eu vou pegar esse elementozinho aqui, ó, de circuito, tá? Esse elementozinho de corrente aqui, tudo bem? Então temos aqui o elementozinho de corrente IDL, tranquilo? E aí eu quero calcular o campo nesse ponto aqui, que está uma distância x aqui do centro da espira sobre o eixo da espira, tá? E aí a posição desse ponto com relação a esse DL é dada por esse versor R aqui, né? Tem uma distância R, essa distância R vai ser a raiz quadrada de x quadrado mais a quadrado, já vou escrever isso aqui, R é igual a raiz de x quadrado mais a ao quadrado, tá? Tudo bem? Isso vai ser importante, porque a gente vai precisar colocar aqui, né, o r quadrado, tá? E aí o que vai acontecer, gente? Eu vou ter que fazer o produto vetorial desse dl por esse r chapéu. Aí aqui vocês vão ter que ter uma visão tridimensional um pouco melhor. A gente sabe que se eu faço produto vetorial de um vetor A, por exemplo, por um vetor B aqui, ó, pela regra do produto vetorial, a gente encontra o produto vetorial de A por B vai ser perpendicular a A e a B, né? Vai estar aqui. Esse aqui é o A vetorial B, beleza? Regra de produto vetorial. Tá? Então, o produto vetorial desse vetor dl por esse vetor r chapéu vai estar numa direção perpendicular aos dois. E essa direção perpendicular aos dois aqui está representada por esse dB aqui, gente. Tudo bem? Por esse dB aqui. Tá? Porque a direção do dB vai ser a direção desse produto, desse dl pelo r, tá? Pelo r chapéu, que vai dar aqui nessa direção. Então esse vetor dB ele é perpendicular ao plano formado por dl e r chapéu. Tá? E esse ângulo φ aqui que existia entre r chapéu e o raio do círculo aqui, né, φ, ele é transportado para cá. Tudo bem? Usando trigonometria, aquelas relações de triângulo, tal, a gente consegue ver isso com tranquilidade. Por exemplo, se esse ângulo aqui é φ, esse ângulo aqui é φ, e aí esse ângulo aqui é φ, porque esse
ângulo φ é complementar a esse é complementar a esse, né? E como esse aqui é φ, esse aqui tem que ser φ também, tá? Ok. Aí eu posso decompor esse dB em uma componente que ele chama de dBx na direção do eixo e numa componente que ele chama dB perpendicular. Por que isso é importante, gente? Por quê? Quando eu pegar um outro elemento de circuito, dl, em outra parte do fio, eu vou ter um outro dB, obviamente, né? E esse outro dB vai poder ser decomposto em um dBx e um dB perpendicular. E aí eu vou fazendo isso para todos os elementos de corrente que eu tenho nessa espira, né? O que vai acontecer é que quando eu pegar um elemento de espira aqui do outro lado, um elemento de corrente aqui do outro lado, eu vou ter um dB que vai ter um dBx na mesma direção aqui, tá? Na direção x, que vai se somar a esse dBx que veio desse outro elemento, mas eu vou ter um dB perpendicular no sentido contrário. De modo que quando eu girar a espira toda, todos esses dB perpendiculares aqui vão se cancelar, de modo que o campo resultante vai estar nessa direção aqui, na direção do dBx. Beleza? Então, na prática, é só ele que eu vou considerar. Tudo bem? Eu vou considerar só o dBx para a gente fazer a conta. Porque os dBs perpendiculares vão todos se anular. Tranquilo? Então, vamos escrever a expressão aqui do dBx. Né? Então, vamos lá. O dBx, ele é o dB multiplicado pelo cosseno. Opa, deixa eu melhorar isso. Não ficou muito bonito aqui. O dBx ele vai ser simplesmente o dB multiplicado pelo cosseno de φ. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? O dB vai ser o μ0i sobre 4π vezes o dl, esse produto aqui, né? A direção dele já está subentendida em tudo que a gente está fazendo, então a gente só precisa calcular o módulo desse produto. E, gente, o módulo desse produto vai ser simplesmente dl, vai ser simplesmente dl, né? Porque o dl ele é perpendicular ao r, aqui, né? E aí esse produto vetorial vai dar módulo dl, porque vai ser o módulo de dl vezes o módulo de r, que é vezes o seno do ângulo entre eles, que é 90, então vai dar simplesmente dl, e isso daria na direção do dB, mas a parte de direção a gente já discutiu. Então eu só preciso se preocupar com o módulo agora. Vai dar simplesmente dl, tá? O módulo. Dividido por r quadrado. E o cosseno de φ eu vou escrever como sendo a sobre r. Né? O cosseno de φ é o cateto adjacente a, que é o raio, né, da espira, dividido por r. Bom, esse é o dBx. E aí o que eu vou fazer? Eu vou integrar ele, o bx vai ser a integral de dBx em todo o circuito. E aí, reparem que R é uma constante em todo o circuito. A é uma constante em todo o circuito. μ0 e 4π é uma constante. Fica simplesmente a integral de dl. E a integral de dl é o comprimento do circuito, que é 2πa. Então vai ficar isso aqui, ó. μ0i vezes 2πa vezes a dividido por 4πr ao cubo. E aí, para a gente terminar, esse bx é o b total, né? Vou apagar aqui a notação do b. Eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever b, isso aqui na direção x. Direção x, né? Que é essa direção aqui. Tá? Então, na prática, o que a gente tem é o seguinte. Se a gente tiver uma espira aqui, e eu quiser calcular o campo a uma distância x da espira no eixo dela, nesse ponto aqui, esse campo, obviamente, se a corrente estiver girando aqui, né, dessa forma. Né? Se eu quiser calcular o campo nesse ponto, ele vai ser nessa direção aqui. Né?
dado por μ0 i ao quadrado sobre 2. E aí no lugar do r ao cubo, eu vou escrever a quadrado mais x quadrado elevado a 3 meios. E essa é a expressão. Tudo bem? Essa é a expressão que a gente vai usar. Tá? Então é isso, gente. Essa era a conta que eu queria fazer, né? A dedução. Agora eu vou apagar ela para deixar só a fórmula pronta aqui, que a gente deduziu. Tá? Deixa eu apagar a imagem aqui. Deixa eu pegar isso aqui e colocar aqui no cantinho. Tá? E aí o enunciado do problema que a gente quer resolver, que é o exercício 8.9, é esse aqui. Ó. Ele fala o seguinte. Um anel de raio igual a 10 centímetros de material supercondutor conduz uma corrente de 100 A. Calcule o campo magnético no centro do anel ou em um ponto sobre o eixo do anel 1 centímetro acima do seu centro. Então, no item A, gente, ele quer que a gente calcule, ele quer que a gente use essa fórmula quando x igual a 0. Quando x igual a 0, eu estou no centro do anel, no centro da espira. Quando eu faço x igual a 0, o que acontece é que eu encontro essa expressão para o campo. μ0i sobre 2a. Ou sobre 2r. Que é a expressão tradicional do campo no centro de uma espira. Tudo bem? Do campo produzido no centro de uma espira. Já no item B, ele quer que eu considere A igual a 0,1 metro e x igual a 1 metro. E aí eu tenho que substituir os valores e encontrar um campo, usando essa fórmula aqui. Beleza? Tá? Então, o ponto importante aqui que eu queria passar para vocês é essa dedução geral. Eu queria focar mais na dedução do que simplesmente substituir nas fórmulas, substituir na fórmula em si, né? E também explicar para vocês como que a gente calcula o campo aqui no centro da espira. É dado por essa expressão aqui. Tá? Então é isso, gente. Só um outro comentário importante. O campo deu bonitinho aqui na direção do eixo porque eu escolhi um ponto no eixo da espira. Se eu escolhesse qualquer outro ponto, não teria como a gente fazer a conta dessa forma simples. Inclusive, não teria como a gente fazer a conta de forma exata, assim, sem usar um computador ou algum software que pudesse fazer essas contas para a gente. Fora do eixo, o campo é muito mais complicado, porque o sistema perde a simetria dele, né? E aí, por exemplo, aquelas componentes do campo perpendicular não vão se anular, o raio não vai ser mais constante, o R não vai ser mais constante baseado em que lugar da espira eu tô, então se torna um problema muito mais difícil, né? Em tese dá pra gente calcular numericamente, usando o computador sempre dá para calcular, né? A gente tem a receitinha de bolo que é pegar a lei de Biot-Savart, quebrar em intervalos infinitesimais e fazer as contas, isso dá para fazer. Só que algebricamente, assim, né, analiticamente, não dá para fazer se a gente tiver aí um ponto fora do eixo da espira. Beleza? Então foi isso, gente. Esse foi o exercício 8.9. O próximo que eu vou fazer é o 8.13. Beleza?